E aí pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos aqui gravando essa videoaula, né? E na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar aí principalmente com o conceito de população mundial, né? A distribuição e a dinâmica demográfica. Bom, lá nas aulas presenciais, lá nos primeiros meses, né, quando a gente teve as aulas presenciais, nós trabalhamos, aí vocês fizeram inclusive a primeira avaliação, trabalhamos conceitos primordiais para entender um mundo contemporâneo, né? Um mundo de hoje que é um mundo globalizado. E que conceitos foram esses? Foi o conceito de Estado, o conceito de nação e o conceito de território. Então são três conceitos aí primordiais para a gente conseguir compreender o que são, né? O que é esse espaço geográfico global. Então esse espaço geográfico global ele é formado aí por países, né? Os países, os estados nacionais, né? Eles são que fazem a gestão do mundo, né? Esse mundo globalizado, que fazem toda essa, né, organização do espaço geográfico mundial, né? Então vocês viram lá, desde o mais elementar, né, nós estudamos bem no início das aulas, que o mundo, né, o planeta Terra, é dividido em continentes, oceanos, né? Oceanos que estão circunscritos, né? Continentes que estão circunscritos em relação aos oceanos, né? As águas oceânicas, né? Então esse é o planeta Terra. Esses continentes, né, são constituídos de países esses que são estados nacionais. Então, vocês lembram muito bem, a gente trabalhou muito isso lá na Expedição 1, né? E esses estados nacionais, esses países, né, são constituídos de três coisas elementares. Para ser considerado um país, ele tem que ter um estado organizado juridicamente, né? Esse estado vai administrar um território. O território é essa base física de um país, né? E esse estado e esse território, ele precisa ser constituído de um povo, de uma nação, né? E o que é uma nação? Esse conjunto de pessoas, né, com um passado histórico em comum. Nação é conjunto de pessoas, população, com um passado histórico em comum, certo? Então, o mundo é formado por países esses que são estados nacionais esses que são constituídos, né, desses três elementos. Estado, administrativo, né, a organização jurídica, dividida aí principalmente em três bases de poder, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Vocês lembram muito bem disso, estou só resgatando para trazer para o tema da nossa aula de agora, né? É formado aí pelo território, a base física, né, as fronteiras, a delimitação das fronteiras, né, desse estado, e é constituído de um povo, de pessoas, de uma população, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje está aí basicamente aí colocado na unidade 2, na expedição 2, no percurso 6, né? É população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Vocês vão encontrar esse conteúdo aí na página 56, né? Para a gente tentar entender a essência do que é essa distribuição do planeta Terra. Então, pessoal, o que acontece? Assim, nos primórdios da humanidade, assim que a humanidade começou a existir, os primeiros grupos humanos, né, o ser humano ele é um ser, né, um ser vivo que está em constante movimento, né, em deslocamentos, né? E essa movimentação, inclusive, os primeiros grupos humanos eles eram nômades, né? Então, por serem nômades, existia essa dispersão. Então, os primeiros grupos humanos tiveram uma dispersão muito forte. E o que seria essa dispersão? Né? Se espalhar pelo espaço geográfico global. Essa dispersão foi se dando, né, em períodos históricos, né? Então, a gente teve a dispersão lá na pré-história, na história antiga, né? Nós tivemos inclusive conflitos, tivemos guerras, nós tivemos a dispersão pela Idade Média, também com conflitos, com guerras, né, com desigualdades, e nós tivemos essa dispersão nos últimos séculos, nos últimos anos. Então o povo está sempre povoando o espaço geográfico global. Então isso é um fato, certo? Bom, aqui no percurso 6, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a população mundial, né? No ano passado, lá no 7º ano, vocês trabalharam, né, a população brasileira, conseguiram compreender um pouco como é que está constituída, como é que está formada essa população brasileira. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar a população mundial. Como é que está se dando essa distribuição da população mundial? Primeira coisa a se falar é que a distribuição da população mundial ela é desigual. Ela é essencialmente desigual, certo? Isso quer dizer o quê? Que essa população ela cresce de forma desordenada em países mais subdesenvolvidos, né?
justamente por causa da questão da miséria, da pobreza, né? E esse crescimento, às vezes, acaba sendo consequência desse processo, né? E nós temos aí um crescimento em países mais desenvolvidos, um crescimento menor, ou seja, uma taxa de filhos por casais um pouco menor. Então esse crescimento ele é desigual. Em alguns países a taxa é elevada e em outros países essa taxa é menor. Mas uma realidade que é global, né, nas últimas décadas, é essa diminuição do crescimento populacional, mas que não está relacionada, né, com o crescimento em relação aos números. Por quê? Em relação aos números, a gente está só aumentando. Isso acontece, pessoal, por causa da melhoria da medicina, né, da melhor qualidade de vida que a gente tem aí nos últimos séculos, certo? Então é importante falar para vocês que esse crescimento ele se deu por períodos históricos, né? Que períodos foram esses? Até o século XVIII, nós tivemos aí um crescimento considerado moderado. Por que esse crescimento moderado? Por causa de guerras, conflitos, né? As pessoas viviam bem menos, porque nós tínhamos poucos instrumentos, né, da medicina, a medicina ocidental, a medicina como a gente conhece hoje, inclusive nem existia, né? Até o século XVIII ela era uma medicina mais arcaica, com poucos instrumentos. E por causa das epidemias, olha que ironia, né? Epidemias, né? A gente está vivendo hoje uma pandemia, que é uma coisa que é globalizada. Vocês lembram que a gente discutiu um pouco na primeira unidade sobre a globalização? Então, essa pandemia do coronavírus, que é a pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela é uma pandemia porque ela é global, por isso o nome pandemia, né? Por causa da velocidade dos fluxos, né, dos transportes, por causa da globalização, ela se espalhou muito rápido e ela está atingindo a gente, né, como nunca antes a gente tinha visto, os nossos pais, né, até mesmo avós não tinham visto uma pandemia tão séria, uma coisa que está prejudicando, inclusive essa videoaula, né, tem como objetivo justamente manter esse afastamento que é necessário, esse isolamento social, justamente por causa, né, dessa pandemia que está assustando todo mundo. Então, guerras e epidemias são coisas que acontecem há muito tempo, não é uma coisa de agora, né? Então, antes, pessoal, nós tínhamos poucos instrumentos tecnológicos, uma medicina arcaica, poucos medicamentos, e isso fazia com que as pessoas tivessem uma taxa de expectativa de vida bem menor, bem menor. Então, as pessoas geralmente tinham médias de 30, 35, 40 anos. Hoje a expectativa de vida, até mesmo em alguns países subdesenvolvidos, em países africanos, nós temos expectativa de 55, 60, 65. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida de homens e mulheres já passa dos 70 anos. Né? E essa expectativa de vida ao nascer, né, a gente já trabalhou isso no 7º ano, vocês lembram bem, é justamente essa expectativa de vida em relação, quando o bebê nasce, ele tem aquela expectativa que pode ser atingida, né, se tudo der certo, nada acidental acontecer no meio do percurso, no meio do caminho, certo? Então esse crescimento ele foi moderado até o século XVIII, por causa de guerras e epidemias como a gente está vivendo hoje. A diferença é que hoje, nessa pandemia que nós temos do coronavírus, né, nós temos mais instrumentos tecnológicos, científicos, né, temos cientistas trabalhando no mundo todo para resolver essa questão da pandemia. Né? Então pode ser que dessa vez a gente consiga, se a gente seguir as medidas de proteção, né, lavar bem as mãos, usar álcool gel, né, se a gente fizer essas medidas de proteção, pode ser que dessa vez a gente tenha um impacto negativo bem menor, certo? Então, por isso que a gente está muito preocupado, é por isso que vocês têm que continuar mantendo esses cuidados, certo? Mas essas epidemias que aconteceram desde a Idade Média, elas foram fazendo com que a humanidade tivesse um crescimento mais moderado, um crescimento mais calmo, mais tranquilo, certo? Então, a partir do século XIX, né, com o advento da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, da Revolução Científica, nós tivemos um crescimento populacional, técnicas agrícolas, redução da fome, não para todos, a gente sabe que o mundo é desigual, né? Finalmente chegamos no século XX, onde houve uma explosão demográfica, altas taxas de natalidade, principalmente na primeira metade do século XX, certo? E baixas taxas de mortalidade. Olha que coisa positiva, olha que coisa boa, né? Então, a soma desses dois fatores, aumento das taxas de natalidade, né? Então, o pessoal tendo filhos, realmente, que é uma coisa que acontece desde os últimos séculos,
né? Mas a queda da taxa de mortalidade fizeram com que mais pessoas estivessem aqui ao mesmo tempo, né? As pessoas vivem mais, consequentemente essa população só tende a crescer. Então a gente teve esses períodos históricos, né? Até o século XVIII, crescimento moderado, crescimento leve. A partir do século XVIII, século XIX, com o advento da Revolução Industrial, crescimento tecnológico, a população começou a explodir, começou a crescer, né? Até chegarmos à explosão demográfica do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e após essa Segunda Guerra Mundial há uma explosão demográfica generalizada chamada boom demográfico, certo? Só que é preciso deixar claro, pessoal, a gente tem essa primeira parte do crescimento, que essa distribuição ela é desigual, né? Ela é desigual. Então nós temos a população nos continentes, né, um pouco mal distribuída, né? E essa população ela está principalmente relacionada aí com esses fatores que a gente já colocou antes, que são os fatores científicos, médicos, né, o acesso a medicamentos. Então a gente percebe que em alguns outros continentes há uma explosão demográfica, mas há também uma alta taxa de mortalidade. Então a gente traz para nós aqui, né, duas regiões globais, dois grandes continentes, onde nós temos aí essa concentração demográfica, né, elevada, principalmente na Ásia. 59,5% da população mundial está na Ásia. E boa parte dessa população está na China e na Índia, né? A China, para vocês terem uma ideia, tem uma população de 1,5 bilhão de habitantes. Então, a pessoa, inclusive, né, algumas pessoas maldosas e preconceituosas até relacionaram a questão do coronavírus com a China, né? Só que é um vírus natural que surgiu lá, obviamente, mas ele se proliferou mais rápido, inclusive por causa dessa grande concentração populacional. As cidades são enormes, as cidades têm milhões de habitantes, e aí, por causa dessa proliferação de milhões de habitantes, obviamente nós tivemos aí, né, esse crescimento muito grande do coronavírus lá na China. Mas a China tem 1,5 bilhão de habitantes. E a Índia, né, que é esse segundo país da Ásia que tem a casa dos bilhões de habitantes, muita gente mesmo, tem 1 bilhão de habitantes. Né? A China com 1,5 bilhão, a primeira, e a Índia com 1 bilhão, certo? Em relação à África, né, nós temos aí, como eu falei para vocês, países que são muito populosos, porém países que têm aí uma alta taxa de mortalidade, né, por causa da questão relacionada com a miséria, né, com a própria violência de alguns governos ditatoriais relacionados a isso, certo? Bom, como é que a gente faz para medir o índice populacional, pessoal, de determinados lugares? Através da densidade demográfica. Isso vocês já trabalharam nos anos anteriores, a gente está só resgatando. E o que seria essa densidade demográfica? É a divisão do total de uma população em relação à região, ao tamanho da região, ao tamanho de sua área territorial. Então nós pegamos o número populacional e dividimos esse número populacional em relação à área territorial. Depois de fazermos esse cálculo, nós temos aí a densidade demográfica. Essa densidade demográfica em alguns países é altíssima, né? E em outros países ela é menor. Como eu falei para vocês, o caso da China, né? A China ela tem uma densidade demográfica altíssima, passa muito mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, que é considerado aí essa densidade demográfica alta, né? Justamente por isso que a proliferação do vírus acabou acontecendo de forma mais acelerada, certo? Então a densidade demográfica é a divisão de uma população em relação à sua área territorial. Onde é que vocês vão encontrar isso de forma mais clara, pessoal? Na página 56 e na página 57 do livro. Aqui na página 57 nós temos inclusive uma figura que mostra essa taxa de natalidade, de fecundidade, né, que são duas coisas diferenciadas, né, em relação aos países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. Então a taxa de natalidade é a taxa de nascidos vivos. E a taxa de fecundidade é a possibilidade, né, de haver essa reprodução, certo? Então a gente tem um quadro muito esquemático, muito interessante, aí na página 57, que é um quadro que apresenta esses cálculos mais detalhados, cálculos da densidade demográfica. A densidade demográfica, lembrando que eu falei, né, é a principal cálculo para a gente saber a densidade, a concentração populacional em relação a um território, certo?
Bom, em relação a essa questão da densidade demográfica, a gente pode usar inclusive o exemplo do Brasil. O Brasil é um país que apresenta uma densidade demográfica muito mediana. Isso acontece, inclusive, considerada baixa para alguns países. Por que isso acontece? Porque a nossa população ela é enorme. Ela já passa de 200 milhões de habitantes. Porém, a nossa população ela é mal distribuída. Lembre-se que a gente está falando de distribuição. Então, ela é mal distribuída no território. Tem áreas, cidades que são muito concentradas e regiões, como a região norte do Brasil, que tem vazios demográficos, os chamados vazios demográficos, que são grandes áreas, enormidades, que apresentam um pouco índice de densidade populacional, de densidade demográfica, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso nos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas. Vamos trabalhar com esse índice de densidade demográfica, beleza? Bom, para a gente poder encaminhar para o encerramento, nós temos aí a dinâmica demográfica, né? O que seria essa dinâmica demográfica? É aquilo que a gente está falando sobre o crescimento e a distribuição dessa população a nível mundial, no espaço geográfico global, né? Como é que se dá essa dinâmica demográfica? Ela é feita através de alguns índices, né? Então a gente tem uma disparidade na dinâmica em relação aos países desenvolvidos, como eu falei. Nos países desenvolvidos nós temos um crescimento, que é um crescimento mais moderado. Em alguns países, inclusive, há um incentivo à natalidade, porque a população está envelhecendo, e isso acaba sendo um grande problema para os países mais desenvolvidos. E nos países menos desenvolvidos, que nesse caso o Brasil está nesse meio aí, a gente tem uma disparidade populacional, um crescimento populacional maior, certo? E aí como é que a gente vai analisar isso? Através dos indicadores populacionais. Que indicadores populacionais são esses? Nós temos o crescimento vegetativo ou natural, que é o crescimento relacionado com essa natalidade a cada 1000 nascidos vivos, as médias de natalidade, de fecundidade, que vocês já trabalharam nos anos anteriores, principalmente na geografia do Brasil. O que seriam essas médias de natalidade e fecundidade? É a relação entre os nascidos vivos, e aí a gente entra no problema, que é a mortalidade infantil, e a relação para o grupo quantitativo de habitantes que há em determinadas regiões, determinados países, certo? Então é importante a gente também analisar essa taxa de fecundidade também. Então a gente percebe que o número de filhos por mulher, por casal, ele vem caindo, essa média. Antigamente, lá no tempo dos nossos avós, a gente percebe que no Brasil a gente tinha aí o número de 6, 7, 8 filhos por mulheres. Esse número hoje em dia já é um número muito inferior, a gente já tem uma média que é inferior a 2 filhos por mulher, isso foi caindo, ao longo dos períodos. E aí vocês estudaram no 7º ano a razão disso, A entrada da mulher no mercado de trabalho, essa entrada massificada, essa conquista de direitos, tudo isso faz com que haja um planejamento familiar, que é um planejamento familiar do ponto de vista individual, de cada casal, de cada família, e um planejamento familiar por parte de políticas públicas do próprio governo, do próprio Estado. Então, esse planejamento familiar faz com que essa taxa de fecundidade vá cair, obviamente, certo? Então, a gente tem a questão da mortalidade infantil, como eu falei para vocês, que vai ser um parâmetro interessante para a gente avaliar isso. A expectativa de vida média ao nascer, como eu falei, em países desenvolvidos, essa expectativa de vida é bem maior. Países como o Japão, por exemplo, que é um país desenvolvido, altamente desenvolvido, essa expectativa de vida ao nascer já é mais de 80 anos, superior a 80 anos. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, tem que ser levada em consideração para a gente entender essa distribuição da população no geral. E as relações entre o aumento da esperança de vida média ao nascer e as altas taxas de natalidade e economia. Esses 3 fatores juntos, associados, que é o quê? A esperança de vida ao nascer, ou seja, as pessoas vão viver mais, as altas taxas de natalidade e a economia favorecendo que as pessoas tenham mais qualidade de vida e vivam mais, faz com que a gente haja esse boom populacional, essa grande explosão demográfica. Hoje no mundo nós temos uma população superior a 7 bilhões de pessoas, e esse crescimento ele pode ser um problema em muitas regiões do planeta, em muitos países. Isso pode ser um grave problema, certo? Então é necessário que a gente comece a pensar em políticas
políticas de controle de natalidade, políticas de controle populacional, para que a gente não haja um colapso dos recursos naturais, por exemplo, né? Inclusive, a gente sabe que o nosso mundo ele é um mundo muito desigual. Essa desigualdade ela vai se dar, né, no fato de que alguns países que são altamente concentrados terem aí uma carência de recursos naturais ou terem pouco acesso a recursos industriais, por exemplo, por causa dessa desigualdade econômica. Certo? Então, pessoal, por enquanto é isso, né? O tema da aula foi a população mundial, distribuição dinâmica demográfica. Vocês vão entender melhor na leitura do percurso 6. Quero que vocês façam a leitura de todo o capítulo 5 e 6, principalmente, né? Anotem os principais pontos. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouco melhor, né, esses dados, esses pontos que vocês levantarem aí, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para vocês, na descrição do vídeo, as páginas da atividade, será passada aqui, nessas páginas do percurso 5 e 6, e mais as questões que vão ser relacionadas aí ao tarefão que vocês vão receber, para a gente continuar acompanhando, continuar fazendo essa sistematização do conteúdo, tá bom? Então é isso, muito obrigado, espero vocês aí no nosso próximo encontro e até mais.